Irmãos, estou feliz em estar de novo aqui para a glória do Senhor, amém? Evangelho de João, capítulo 15. Quantos irmãos acham aí? Eu não sou de cantar não, mas hoje eu vou cantar. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Amém? Muitas são as tribulações, né? Assim como foi lido aqui, ainda que aconteçam várias coisas, ainda que as águas rujam e se perturbam, Deus está no meio delas, não será abalado, né? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Eu sempre gosto de dizer que ser mais do que vencedor não é vencer todas. Ser mais do que vencedor é não desistir, né? Temos várias lutas e temos que continuar na jornada, né? Glória a Deus. Encontraram todos? Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Hoje nós vamos estar abordando um tema que Deus falou muito. Tem falado no meu coração de segunda-feira, né, de ontem para cá. E vou estar passando aqui e acredito que Deus falará com você também, amém? Primeiro, hoje nós vamos falar sobre árvores. Árvore, é interessante que todos os lugares que nós vamos, nós encontramos árvore. Lugar que não tem árvore é um lugar onde não tem vida. Faltou árvore, faltou vida, não é? O problema do mundo hoje é porque estão desmatando, estão acabando com as árvores e aí estão acabando com a vida, né? Quando eu era criança, íamos para o colégio e nós fazíamos um teste, né? A professora, né, do jardim de infância, eu ainda lembro, dava um feijãozinho para a gente plantar. Não sei se vocês passaram por isso, né? E a gente colocava dentro de um copinho, colocava um pouquinho de terra ou então colocava um algodão, né? Todos os dias molhava um pouquinho, de repente o feijão começava a brotar, não é assim? E isso está querendo dizer vida. E o interessante é que quando nós lemos a Bíblia, quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, Ele está se comparando como árvore. Mas se nós olharmos no Salmo 1, quantos aqui sabem o Salmo 1 de cor, né? A maioria dos crentes sabe o Salmo 1 de cor, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então, além dele, Jesus se comparar com uma videira verdadeira, nós como os galhos, nós também somos colocados como árvore.
No livro de Apocalipse também fala que nós somos como árvore. E se a gente olhar no livro de Ezequiel também falando que nós somos como árvore e o nosso fruto é para o bem das nações e as nossas folhas é para remédio. A Bíblia sempre está falando a respeito de árvore, porque árvore quer dizer vida. E a Bíblia está sempre falando que precisamos dar fruto. Acho que na 5ª lição da escola dominical fala sobre o fruto do Espírito. Né? Porque nós conseguimos, através do Espírito, ter um fruto. Várias coisas num só, porque não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Eu até estava dizendo para o Leandro aqui no domingo, que às vezes nós procuramos os dons espirituais porque é bonito. Os dons espirituais é a coroa, é as joias da igreja. Só que os dons espirituais não é garantia de salvação. A Bíblia mesmo fala que naquele dia muitos chegarão e falarão: Senhor, mas eu fiz isso, eu profetizei no teu nome, eu orei, eu expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. E ele vai dizer como? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que pratica a iniquidade. Quer dizer, não é garantia, mas o fruto do Espírito é garantia de salvação. Porque quando nós começamos a cultivar e ter o fruto do Espírito, nós nos tornamos nova criatura. E aí, tudo em nós vai servir para os outros. Interessante, porque até as folhas, a árvore ela serve de várias maneiras: sombra, abrigo, né? Muitas as folhas servem como remédio, o fruto. E tem árvores que dá para aproveitar tudo nela: a madeira, o fruto, a folha e assim várias coisas. Por que eu estou falando disso hoje? Porque nós somos como árvores plantadas por Deus. Árvore quer dizer vida. Onde a árvore, a vida. Onde a água, a vida. Né? Se a gente for olhar, Jesus dizendo que é árvore, Deus dizendo que somos como árvores, quer dizer que onde nós estivermos tem que haver vida. Da nossa boca tem que sair vida. Tudo em nós tem que ser vida. Já percebeu que nos últimos tempos talvez nós não somos mais tanta vida assim? Talvez da nossa boca não está saindo mais tanta vida assim? Percebeu que nos últimos dias, em vez de curarmos, muitas vezes estamos destruindo? Estamos adoecendo os outros? Às vezes estamos doentes e levando a doença até os outros? Às vezes estamos preocupados com o que os outros falam, né? Às vezes a Edilane ficava preocupada antes, né? Hoje em dia ela já está mais tranquila, mas antes ela falasse mal dela, ela ficava muito preocupada e chateada, falava: o que é isso? A Bíblia fala: sois bem-aventurados quando vos injuriares e inventarem mentira a seu respeito. Fizeram desse jeito com os profetas. Se tiver tudo bem, se ninguém estiver falando mal de você, se as coisas, você pode orar mais, pode buscar mais, porque está errado. Agora, quando as pessoas começam a levantar, começam a ter problema, é porque você está no lugar certo, você está no caminho certo, está começando a dar fruto. Ninguém vê aí o povo jogando pedra em pé de mamona. Alguém já viu? Só menino, né, para tentar. É só menino. Ninguém está preocupado com mamona. Ninguém vai comer mamona. Quem está preocupado com isso? Agora, quando você vê um pé de manga bem bonito, as coisas, às vezes só tem folha, está bonito, mas o povo vai lá procurar. Como que é essa? Nem que não dá para comer, mas ele quer abrir e tirar a casca, né? Porque a manga está grande. E assim vai. Então, quando está tudo bem, é porque nós estamos no caminho errado. Sabia disso? A vida do crente não é vida fácil. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. Isso é triste, né? Saber que teremos aflições. Só que tem um detalhe, ele diz: mas
Olha o interessante. Jesus sempre quando ele diz alguma coisa que parece ser ruim, ele tem um mas. E esse mas é o que determina a diferença na nossa vida. Jesus fala assim, olha, eu estou indo embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Quer dizer, mas enviarei o Consolador. E aqui ele está dizendo assim, olha, esse mais vai determinar a diferença na sua vida, porque não está sozinho. Nós não estamos neste mundo sozinhos. As tribulações virão, problemas virão, tempestades virão, mas nós não estamos sozinhos. Qual a diferença do homem que teme a Deus para o homem que não teme a Deus? A diferença é que na hora da provação ele desespera e não tem a quem recorrer. E aquele que tem a Deus, na hora da provação, ele tem a quem recorrer, ele tem a quem chamar, ele tem a quem ele clamar na hora do desespero. Já percebeu que até mesmo o ateu, na hora da dificuldade, ele grita, meu Deus? E fala que não acredita em Deus, né? Um dos homens declarado ateu, nos dias de hoje, mais forte no Brasil, né, que é o Fábio Porchat, que diz que é ateu, que não acredita em Deus e tudo. De tanto ele não acreditar em Deus, ele resolveu desafiar Deus com aquele programa lá que eles inventaram lá das portas do fundo, fazendo Jesus como homossexual. Você acha que se ele não acreditasse em Deus, por que ele ia querer denegrir a imagem de Deus? Então, os ateus próprios, eles acreditam em Deus, mas eles querem não acreditar e querem fazer os outros não acreditar. Mas eles sabem que atrás de tudo isso aqui, onde nós vivemos, tem um ser diferente, um ser celestial, que está por trás de tudo isso. Tudo que acontece, ele está no controle. Por mais que pareça sair do nosso controle, porque às vezes nós pensamos que podemos controlar alguma coisa, mas nós não podemos controlar nada. Eu posso controlar o meu filho? Não pode nada. Nós não conseguimos controlar a nossa casa, nós não conseguimos controlar a nossa família, não conseguimos controlar o nosso filho. Nós fazemos o possível, mas não controlamos. A Sandra, a neném aqui desse tamanho, faz só o que você quer? Não controla. A Sara daquele tamanho lá, a gente não consegue controlar. Mas Deus sim, Ele está no controle de todas as coisas. Por que eu estou falando sobre árvore aqui hoje? Porque nós como árvore, como ligados na videira, né? Alguns pregadores falam, né, jambuzeiros bravos, né? Quer dizer, uma árvore que não presta, de repente colocada numa árvore que presta, enxertada, né? Eu não entendo de enxerto, porque eu nunca fui de roça, mas eu sei que às vezes eles misturam uma com a outra e viram uma árvore boa. Fica boa. Como? Então, quando nós estamos nele, nós somos muito. Mas quando nós não estamos nele, nós não somos nada. A árvore sem a água não é nada. Jesus, quando ele foi crucificado ali, que eles queriam quebrar as pernas de Jesus, não sei se você já estudou sobre isso, mas era normal, todos que eram crucificados, porque foi crucificado na sexta-feira, eles precisavam que morresse logo, porque se desse 6 horas da tarde, eles não iam poder nem tirar o corpo, né? E alguns historiadores dizem que os fariseus queriam que Jesus ficasse até lá, até aquele certo horário, para jogar Jesus numa vala comum. Porque se jogasse Jesus numa vala comum, ninguém ia saber onde ele estava e tudo. E o que aconteceu? Jesus morreu primeiro do que todos. E eles não acreditaram. Então o que eles fizeram para saber se Jesus tinha morrido? Enfiaram uma lança, né? A igreja começou ali. Porque quando enfiou uma lança em Jesus, não saiu só sangue. Saiu sangue e água. Água quer dizer o quê? Vida. Jesus não teve nenhum osso quebrado para se cumprir as escrituras, porque ele não podia ter nenhum osso quebrado. Mas ali, através da água e do sangue, foi que a igreja foi fundada.
Por que que ele diz, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Porque ela estava firmada em Cristo, que é a vida e a rocha eterna. Por que que no decorrer desse tempo, a igreja está de pé até hoje? Quantas religiões existiam e não existem mais? Quantas coisas que aconteceram que era para o cristianismo ter acabado, mas ganhou força. Houve um tempo que eles eram caçados. Nós estudando a história da Bíblia, a história da igreja, nós percebemos que houve tempo que eles tiveram que morar em cavernas para não serem atingidos. Só que o que era interessante é que aqueles crentes que morriam era como semente de árvore. Quando morria um, espalhava. Eu até falei da mamona. Mamona é uma coisa que espalha longe. Pode falar. Dava mais força, dava mais fruto. A Sandra canta o hino, né? Eu sou a semente dos santos, do sangue, né? Dos irmãos que morreram sangrando. Quer dizer, muitos morreram, mas quanto mais morria, mais o evangelho crescia. Hoje em dia, por que que o evangelho às vezes está parado? Porque o povo está estacionado. Quer ver o evangelho crescer? Dá uma doida no Bolsonaro lá e ele resolve perseguir os cristãos. Você vai ver o evangelho crescer no Brasil. O tempo de maior crescimento do evangelho era o tempo de perseguição. Os discípulos, eles ficaram tudo em Jerusalém. Aí o que aconteceu? Começou a perseguição em Jerusalém, eles se espalharam. Olha o interessante. A árvore, quando ela começa a dar fruto, ela começa a chamar a atenção. E nós vamos falar aqui de algo terrível contra árvores, que nós podemos colocar aqui como o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, né? É pregado, né? O inimigo veio. E ainda tem muita gente ainda que quando fica uma pessoa endemoniada quer perguntar o que que ele quer, né? Não precisa saber, a gente já sabe o que ele quer. Ele veio para matar, roubar e destruir e mentir, porque ele começa a mentir. E o interessante é que às vezes nós lemos o livro de Malaquias, e quando nós lemos o livro de Malaquias, né, o povo já começa a ficar com raiva, né? O povo que não gosta de Deus já fica com raiva. Mas lá, e também no livro de Joel, nós vemos alguns que podem acabar com as árvores. No livro de Joel, fala que Deus mandou o exército contra Israel, contra Judá. E aí, o que aconteceu? Onde era tudo verdinho, tudo bonitinho, quando o exército passou, virou deserto. Onde eles passavam, virava deserto. Quem sabe que bicho é esse? O gafanhoto. Chamado na Bíblia também por locusta, né? Onde passa o gafanhoto. Lembra que quando começou, agora no final do ano, estava vindo uma onda de gafanhoto e o povo começou a ficar assustado, né? Onde ele passa, a destruição. E ele é classificado em várias formas, né? Destruidor, migrador, né? Devorador. E ele veio na história de Israel e destruiu, né, a plantação. O povo não sabia mais o que fazer. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o inimigo da árvore, que é você e que sou eu. Tem um tipo de gafanhoto que é chamado do migrador, que ele chega para destruir e ele come as folhas das árvores. Ele vem em um bando muito grande, ele vem e destinado a destruir as folhas. O que é as folhas das árvores? Já viu uma árvore sem folha?
É feia. Né? Você chega a ver uma árvore sem folha, né? Tá só o pau. Uma árvore sem folha é uma árvore sem beleza. Nos dias de hoje, quantas árvores, ou você ou eu, estamos sem beleza? Começamos a olhar um pouco atrás e perceber que perdemos a beleza. Quando eu falo beleza, não é essa beleza que vai, não. Essa beleza aqui, quando nós estamos, 15, 18, 20, nós estamos no auge, Depois as coisas vão passando, as rugas vão chegando. Não estou falando dessa beleza. Estou falando da beleza cristã, a beleza na casa do Senhor. A alegria de servir a Deus. O salmista Davi fala assim: Senhor, torna a dar a alegria da tua salvação, porque ele sentiu que tinha perdido a alegria. Quantas árvores, quantos crentes, quantas pessoas que estão na casa do Senhor hoje que não tem mais alegria, que falta alegria. Está faltando alegria. Senhor, mas o que está acontecendo comigo? Eu não tenho vontade de ir para a casa do Senhor, eu não tenho alegria de fazer a obra de Deus, eu não consigo orar, eu não consigo fazer nada. Perderam-se as folhas. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser diabo. Eu estava falando na sexta-feira, o passarinheiro, que é mencionado no Salmo 91, ele tem tempo. Ele prepara a armadilha, ele calcula tudo e ele fica olhando, esperando. Esse tipo de gafanhoto, ele chega em pouco tempo ele destrói uma roça inteira, uma mata inteira. As árvores ficam tudo peladas. Nós vivemos em tempos de dificuldades, em que nós muitas vezes nos tornamos esse tipo de árvore. Por quê? Porque nós sem alegria, nós não somos nada. O que a Bíblia fala? A alegria do Senhor é a... O que nós somos sem força? Quando está faltando alegria. Percebeu que tem dia que a gente vem para a igreja, Só a capa, Chega só na graça. E aí, às vezes, vem uma palavra de consolo, porque Deus, ele se preocupa em nos consolar, em nos ajudar. E aí, nós ficamos um pouco alegres, daí às vezes voltamos para casa diferente. Mas tem dia que nós estamos tão ruins que nós vamos para a igreja, em vez da alegria dos outros pegar na gente, a tristeza da gente pega nos outros. Já viu aquele povo que fala daquele crente picolé, que ele é tão frio, que ele consegue gelar o crente fervoroso que está do lado dele? Do mesmo jeito que o fogo pega, a frieza também pega. Mas o que aconteceu? O inimigo investiu pesado. Há momentos na vida da gente que nós perdemos a alegria de viver, a alegria da nossa salvação. O outro tipo de gafanhoto, que ele vem e depois que já está destruído, que já foi, acabou-se as folhas, ele vem e tira a casca dos galhos. Já está sem folha, já está debilitado, de repente perde a casca, que é a força. Já percebeu que há momentos na vida da gente que nós estamos fracos? Não temos força para nada? Não conseguimos nem orar? Uma fraqueza terrível, uma fraqueza espiritual, que nos afasta de Deus, e Deus quer falar com a gente, e a gente está com medo de Deus. O que eu acho interessante é que o inimigo, ele é tão sujo, que ele coloca na nossa mente, quando nós erramos e quando nós pecamos, que nós temos que nos afastar de Deus ainda mais. Que Deus, ele vai, como é que fala a palavra? Nos julgar, que Deus não quer a gente daquele jeito e tal. E o que acontece? Aí nós nos afastamos e pensamos o seguinte: olha, nós temos que consertar primeiro, para depois voltar para os pés do Senhor. Já viu isso?
Pode falar. E isso, nós só nos afastamos de Deus mais e mais. Eu vou consertar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nunca você vai conseguir consertar para chegar diante de Deus. Jesus fala assim, olha que Jesus começa a chamar o povo, fala, não, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, eu tenho que enterrar o fulano. Jesus fala, não, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, deixa cada um com os seus problemas. E ele fala assim, olha, vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus veio para trazer guerra, foi? Foi, Jesus veio para trazer guerra. Mas ele não é um Deus de paz, não, ele é um Deus de guerra também. Porque aquele que coloca alguma coisa na frente dele, não é digno dele. Aquele que coloca o pai no lugar dele, não é digno dele. Aquele que coloca a mãe, ele é prioridade. E aí aonde dói na gente, por quê? Porque Deus na nossa vida tem ficado em último plano. Será que eu estou aqui mentindo? Não, Deus não é prioridade na vida de muitos. Por quê? Não ora, não busca, não lê a palavra, tem tempo para tudo, mas para Deus não tem. Que amizade é essa? Pode levantar de madrugada para responder o WhatsApp, ver o Facebook, Instagram e tudo. Pode fazer tudo isso de madrugada, mas não pode levantar de madrugada para orar. Será que Deus é prioridade? Pode tirar a Bíblia do sujeito que não dá nada, mas se tirar o celular... Eu falo isso não é para os outros, não, para mim também. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos dependentes do que nós não deveríamos estar dependentes. Nós temos que ser dependentes de Deus. Mas hoje nós estamos dependentes da internet, do celular. Não é que eu preciso, não, a gente precisa sim, mas não é a nossa prioridade. Quando Jesus fala que vim trazer espada, é porque Ele é a prioridade. Aquilo que está atrapalhando, que nós colocamos na frente de Deus, é o que está nos atrapalhando. Isso faz parte dos gafanhotos, por quê? Porque antes da internet a igreja era uma, depois da internet a igreja é outra. Mas veio aqui para poder falar da internet? Não, eu vim aqui para abrir a sua cabeça para você entender. Com a internet nós poderíamos fazer muito mais, mas nós fazemos muito menos. Muito menos. Porque nós começamos vendo um hino, de repente alguém manda uma mensagem e nós vamos conversar e falar daqui, e falamos mal de um, e falamos mal de outro, e falamos daquele político, e daquele fulano, e daquele Beltrano, e do Lula que era ladrão, e isso, e o Evangelho. Eu estava vendo Edilane comentando lá de uma pastora que publica isso e aquilo do Bolsonaro e não sei o que, não sei o que. Eu falei, e o Evangelho, cadê? Tem não sei quantos seguidores, e tudo que ela posta, cadê a mensagem da cruz? O que você tem colocado? Será que tem a mensagem da cruz? Ou será que você está perdendo o seu tempo? Assim muitas vezes como eu. E aí o que acontece? Faz parte do gafanhoto que tem tirado a casca, tirado a força. Já percebeu que às vezes você arranca a casca da árvore, ela chora, mas continua. Talvez nós estamos, talvez você, eu não sei, está como uma árvore que perdeu as suas folhas, que não tem mais alegria. Está como uma árvore que perdeu a sua casca, que não tem mais força. Por quê?
Porque os gafanhotos, o inimigo conseguiu chegar até você. Interessante, né? E o interessante é que depois ainda tem um outro tipo de gafanhoto, que ele vem e começa a devorar a árvore e deixa só no tronco, só no tronco. Depois, quando nós tivermos mais tempo, nós vamos falar sobre cada tipo de gafanhoto, porque se eu for explicar sobre cada tipo de gafanhoto, nós vamos perder mais tempo, e não é a conclusão que eu quero chegar, porque eu não consigo falar tudo rápido, né? Às vezes eu falo demais, o povo fala, né? E o interessante é que o gafanhoto vem e tira tudo da árvore, os braços, né, que é os galhos, tira, deixa só no tronco. E quando fica só no tronco, nós podemos ver que nós somos como árvore que está praticamente morta. Você olha e você vê uma árvore só no tronco, você pensa, não, aquela ali já era. Mas isso não é o pior é aquele gafanhoto que ele chega e pega a seiva do tronco. Quando a gente estuda, né, sobre árvores, sobre botânica, essas coisas, nós vamos entender que a seiva é a vida. Então, quando ele chega e tira a seiva da árvore, aquele gafanhoto que é chamado destruidor, que ele vem para destruir, para acabar com tudo, ele tira a seiva, ele tira a vida. Quantos de nós nos dias de hoje estamos sem vida? Nós começamos a olhar para o nosso passado. Eu sempre digo, olha, cristão que olha para o passado, ele precisa aceitar Jesus de novo, porque o passado é aprendizado, o que importa é o presente. Ah, mas no passado eu fazia isso. Não importa mais. Quem vive de passado é o diabo. Ah, mas eu fazia isso agora. Não, agora você tem que ser melhor. Quando nós começamos a olhar para o nosso passado e vemos que nós fazíamos mais antes do que agora, quer dizer que nós estamos morrendo. Porque uma árvore, quando ela começa a crescer, ela só vai melhorando. Quando ela está piorando, é porque ela está morrendo. E às vezes nós começamos a contar do nosso passado como se fosse uma coisa boa, que nós éramos isso e éramos aquilo. Não, nós precisamos melhorar. Precisamos fazer como a águia, perceber quando estamos morrendo, perceber quando estamos debilitados, perceber quando precisamos de mudança. Mas o inimigo das nossas almas colocou na nossa mente, e tem muitas mentes cauterizadas, que está bom assim, que é porque as coisas estão mudadas, que isso é normal. Não, isso não é normal. Pode falar. Não, o passado é um aprendizado, quer dizer, é igual quando nós éramos criança. Paulo fala assim, quando eu era criança eu pensava como criança, agia como criança, mas agora que sou adulto eu sou diferente. E é isso que nós temos que entender. O passado serve como maturidade cristã, para nós sermos melhor hoje, não para a gente ficar choramingando o que nós éramos. O passado é lição.
É para fortalecer, para nós sermos melhores hoje. Ah, mas como que eu vou ser? Imagine uma coisa, eu não vou longe não, que tem muitas pessoas, e vocês sabem que de futebol, vamos colocar futebol, que é uma coisa que todo mundo sabe, até as irmãs que não gostam, pelo menos o marido já viu, então ela sabe o que é futebol, né? Quando os rapazes estão mais novos, né, eles começam a jogar e corre muito e faz muito, tal, tá novo, mas você pode ver que quando o jogador fica mais velho, às vezes ele joga melhor ainda sem correr tanto. Não é? Ele não se esforça tanto, mas o que ele faz é melhor do que quando ele era mais novo, que ele corria muito, e agora ele consegue colocar a bola ou fazer o gol com mais facilidade, não é assim? Aí o povo fala assim, não, fulano agora é mais experiente, não é a palavra certa? É mais experiente, quer dizer, ele sabe, ele não apronta toda aquela correria, mas ele consegue fazer. E às vezes somos nós, às vezes nós ficamos de idade, nós não conseguimos andar como andávamos, né? Ir onde íamos, por causa da idade, nós ficamos debilitados, isso sim, mas a nossa comunhão com Deus é que não pode baixar. Melhorar. Ah, mas antes eu tinha mais força, mas agora você tem mais experiência. Por que sempre na história da Bíblia você vai olhar e vai perceber que sempre Deus está falando a respeito dos idosos? Por que Deus fala sempre a respeito dos idosos? E a Bíblia também é chamada de ancião. Por quê? Porque eles sabem, eles viveram, eles conhecem mais do que os novos. E o que acontece hoje? Os novos não estão querendo, mas os velhos acham que eles estão passados. Não, eles sabem muito mais do que a gente. Um dos motivos maiores de quando o reino de Israel foi dividido foi porque o rei Roboão, em vez de pegar conselho com os mais velhos, pegou conselho com os mais novos. O que aconteceu? Destruiu o reino, foi dividido. Já percebeu que a gente fala assim, se conselho fosse bom, não dava, vendia? Hoje em dia nós estamos procurando os conselhos que a gente quer. Conselho que nos agrada. Conselho que não nos agrada, nós deixamos de lado. Estamos igual a Acabe. Acabe já tinha morrido faz tempo, ó, na presença de Deus. Mas o que aconteceu? Aquele tanto de profeta lá, né? Acabe fala assim, é da vontade de Deus que eu vou para a guerra, os profetas. A vitória é sua, né? Pode ir. Hoje em dia tem muitos crentes que não sabem de nada, está falando, pode ir que a vitória é sua. Nem sabe. Tem muita gente mandando os outros para o buraco, fazer coisa errada, falando que é Deus falando. E é uma responsabilidade muito grande, porque Deus não está falando nada muitas vezes, e nós, para poder chamarmos a atenção, para ficarmos de bonitinho, né? Para conseguir uma agendinha boa, né? Nós inventamos moda. Profetizamos o que Deus não mandou. Falamos o que Deus não falou. E quando Deus manda a gente falar igual Jeremias, né, descer ataca no povo, nós não queremos dar. Por quê? Porque isso vai nos atrapalhar, né? O povo vai ficar com raiva da gente. A gente quer profetizar coisa boa, quer profetizar que Deus vai abençoar, quer profetizar que é isso e aquilo e tal. Não. Temos que profetizar o que Deus manda, não o que o povo quer ouvir. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade do povo. Mais interessante ainda, depois que a árvore está praticamente morta, que veio, né? O último gafanhoto destruidor destruiu, acabou com tudo, pegou a seiva. Aí é onde entra a diferença. Por quê? Porque o inimigo ele pode tocar. Isso é palavra profética. O inimigo ele pode tocar nas folhas, no caule, pode tocar em tudo, mas na raiz ele não tem poder de tocar. Por que a Bíblia fala tanto a respeito de raiz, que nós temos que ter raiz? Porque o inimigo vem, destrói, assola tudo, mas se nós tivermos raiz, o que vai acontecer? O que Jó disse? Mas ao cheiro das águas brotará. Mesmo que estejamos destruídos,
Os irmãos quiserem marcar aí, Jó. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 7. Quem achar primeiro pode ler. 7, 8 e 9. Olha o interessante. Jó, o inimigo tocou em tudo na vida dele. Acabou com tudo, assolou. E ele, uma palavra revelada de Deus, mesmo quando tudo está destruído, mesmo quando tudo está acabado, que todo mundo acha que agora acabou, o inimigo acha que já venceu. Vem uma palavra profética, né? Ainda que a árvore esteja ali, ó, no pó, o inimigo já fez a festa, né? Fala assim, não, agora destruir. Sabe por que você está aqui hoje? Não é porque o inimigo não investiu na sua vida, não. Não é porque o inimigo não investiu no seu casamento, não. Você está aqui hoje porque você tem raiz. Quando tem raiz, a importância da raiz é isso, porque a Bíblia fala a respeito daqueles que não têm raiz, que eles ficam daqui para lá, né? Um evangelho, outro. Quando estou falando raiz, não quer dizer você ficar, não, é no Senhor. Você tem que estar ligado no Senhor. Mas tem aqueles crentes que a raiz dele é curtinha, por quê? Porque qualquer coisa ele sobra para o outro lado, né? Sobra para cá, onde o vento vai é igual palha, né? Sobra para cá, sobra de cá, e está acontecendo um rebuliço ali, né? E ele corre para lá e corre para cá, não. Você tem que ter raiz, por quê? Porque na hora da provação, na hora que o inimigo chegar, destruir, porque, mas o inimigo não vai destruir. Quando você menos espera, o gafanhoto chega, e se você não estiver preparado, ele vai destruir. E a Bíblia mesmo fala assim, muitos batem do peito e falam assim, eu sou, eu posso, mas não é assim. A Bíblia fala assim, aquele que estiver de pé se segura para que não. Ninguém é bom o suficiente para permanecer de pé sozinho. E a Bíblia fala assim, lembra que eu falei aqui do ainda, né? Mesmo que aconteçam muitas coisas, esse ainda ou esse mais que sempre tem na Bíblia falando, fala assim, olha, o justo pode cair até por 7 vezes. Aí vem a palavrinha, mas de todas elas Deus o levantará. Como que Deus vai levantar se não tem raiz? Como que vai brotar se não tem raiz? Nós precisamos estar enraizados. Hoje em dia o que acontece? Todo mundo está querendo ser mestre, todo mundo está querendo ser pastor, todo mundo está querendo, e não tem raiz. Porque, já viu um professor que não estudou? Hoje em dia tem muitos professores que não estudou. E é na igreja, nos outros lugares ninguém tem assim, mas na igreja tem. Tem o professor que não estuda, na igreja tem o profeta que não ora, na igreja tem o povo que faz o rebuliço todo, né? Que eles dizem que é o poder de Deus, mas nem ora. Eu não entendo essas coisas. Aí depois de repente, do nada, puf, caiu. O que aconteceu? Não, irmão, caiu. Aí você fica esperando levantar. Porque é normal cair. Então é normal a gente errar. O ser humano sem Deus vacilou, ele cai mesmo. Não tem esse que vai bater no peito e falar assim. Por isso que nós temos que ter cuidado.
Mas se nós temos raiz, nós podemos até cair, mas nós vamos levantar. O ruim não é cair. O ruim é que na queda a gente machuca, né? Tem gente que fala, não, mas eu vou pecar e depois eu peço perdão. Mas será que você vai aguentar as feridas do tombo? Sempre que você quiser perdão, tem perdão para você. Por mais que você ache que aconteceu uma coisa absurda, a Bíblia fala que Ele vai te perdoar. Mas as consequências do tombo, igual você está aqui, está de moto ali, ó. Caiu, esfola, não tem jeito. E às vezes nós queremos fazer as coisas e caímos e escondemos de tudo, e achando que aquele negócio ali vai ficar ali impune, e Deus está olhando para você, está pensando o quê? Eu posso perdoar, mas tem que pedir perdão. Hoje em dia tem muita gente, nos dias de hoje, que nós estamos vivendo um cristianismo hoje de fachada. Por quê? Porque hoje a igreja não é dura como antes, porque antes a igreja era dura, até expulsava da igreja, e era assim. Hoje em dia a igreja está light, e mesmo assim o que está acontecendo? O povo hoje não sabe o que é confessar. Eles acham que confessar é você falar para o Senhor, Senhor, eu confesso que eu pequei. Ele não sabe? Confessar as vossas culpas uns, não é para Deus, Deus sabe. O problema é a língua, sim. Mas e aí, o que acontece? O inimigo aproveita de tudo isso, porque se não confessar, não tem misericórdia. Não, mas na verdade, quando você confessa para o pastor. Não precisa você sair confessando para todo mundo. Você tem que confessar para aquele que vai te ajudar, não para aquele que vai te denegrir. E se você confessou para o pastor e a sua causa escapou e caiu na boca do povo, você pode sair daquela igreja, aquele pastor não presta. Essa é a mais pura realidade. Se o pastor está falando, mas eu comentei com o pastor e o pastor pregou lá e falou da minha vida todinha. O pastor não presta, não, o pastor presta. Ele não pode falar seu nome, mas ele pode ensinar para os outros não cair onde você caiu. Então, antes, quando eu participava de uma reunião de ministério, quando eu me tornei obreiro, os obreiros pareciam urubu na carniça, doido para destruir o outro, doido para dar 1 ano, 2 anos, 3 anos de prova. Dependesse de alguns, queria dar 10 anos de prova. Mas o que eu acho engraçado é que os que eram mais duro, eram os que caem mais feio. E aí quando ele cai, ele quer misericórdia. Com a mesma medida que medir, sereis medido. Não adianta você julgar e querer. Eu costumo dizer sempre assim, quando eu estou pregando lá na congregação. Nós olhando, né? E às vezes vemos uma pessoa aí na rua. Gosto de comparar, né? Às vezes um ladrão, a quem assalta, né? Nós ficamos com muita raiva. Principalmente quando assalta a gente, né? A gente fica com aquela raiva. E se vacilar, se brincar, a gente mata até na hora, porque a gente fica com raiva. E aí a gente quer justiça, né? E às vezes tem crente que ora até para Deus matar. Mata aquele cara que roubou, né? Agora eu fico pensando, se coloca no lugar da mãe dele, se fosse seu filho. Se fosse seu filho que tivesse errado, caído, feito alguma coisa errada, você ia querer misericórdia ou você queria que Deus matasse ele? De jeito nenhum, ninguém quer que filho morra. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que amar.
Porque quando nós amamos, nós nos colocamos no lugar do outro. E a respeito da língua, já para finalizar, a respeito da língua, a língua é um problema muito grande que a igreja vive, e não só hoje, mas sempre viveu. Não é só hoje. Hoje em dia está mais fácil, né? Porque o povo, em vez de aproveitar a internet para evangelizar, eles aproveitam para fofocar, né? Antes o povo ia nas casas, né, para fofocar. Hoje em dia nem precisa mais, né? É só pelo... Você solta lá e seja o que Deus quiser, né? Na verdade, seja o que o diabo quiser. Porque acontece de tudo. Ei, nem sempre o que os outros falam é verdade. A maioria do que os outros falam é mentira. Exemplo nós temos na Bíblia. Jezabel falou para Acabe que quem era o perturbador de Israel? Elias. O que o povo da lei falou de Jesus? Que ele não era o príncipe dos demônios? Nem sempre o que a maioria fala é a verdade. Nem sempre o que o poderoso fala é a verdade. A língua, ela destrói. Tem coisas que o inimigo faz e destrói. Tem coisas que a gente mesmo faz e destrói. Quantas pessoas estão destruídas hoje por minha causa e por sua causa? Às vezes você nem sabe que você destruiu, porque você usou a palavra errada na hora errada. E o inimigo aproveitou do que você falou e entrou na cabeça dele. Tem os pirracentos, né, que é terrível. Mas olha que, mesmo que esteja tudo acabado, mas através da raiz, a nossa raiz está ligada no Senhor, ao cheiro, só o orvalho. Por que eu estou falando aqui hoje? Porque ainda tem jeito. Aqui não tem nenhum super crente, nenhum super pastor, nenhum super homem, super mulher, não. Aqui tem pessoas que estão magoadas, aqui tem pessoas que estão passando por problema. Talvez alguns perderam suas folhas, mas talvez tenha alguns que perdeu até a alegria de viver, perdeu até a seiva. Não tem nem vontade mais de servir a Deus. Mas ainda há esperança. Porque o nosso Deus, ele pode entrar através das nossas raízes, porque nós temos raiz. E podemos nos tornar frutíferos. Do nada começar a brotar de novo. E ainda ser maior do que foi. Nós precisamos voltar ao princípio. Olhar o nosso passado e não nos alegrar com o que fizemos, mas sim aprender onde erramos para sermos melhores hoje. Voltar e ser melhor do que era. Há momentos na vida da gente que nós estamos no auge. Por quê? Começa a pensar, quando você era mais usado por Deus? Eu parei para pensar e refletir sobre isso. Eu estou falando hoje aqui o que eu parei para refletir. Porque Jesus mesmo disse, é melhor você ir num velório do que você ir em uma festa. Porque o velório faz você refletir. Festa não. Ninguém vai para a festa ficar pensando em outra coisa. A pessoa vai lá e quer curtir, né? Agora um velório não. Um velório no caminho, quando você está indo, quando você está entrando, quando está sendo enterrado, é o tempo todo você pensando. Isso nos faz refletir. E eu parando para refletir, o momento que você ou eu era mais usado por Deus era quando? Quando você orava mais, quando você jejuava mais, quando você e eu jejuávamos, orávamos, líamos mais a Bíblia. Por que nós muitas vezes estamos mais frios hoje? Porque está faltando isso. Não é porque Deus mudou, não é porque o pecado da terra está... Não tem nada a ver com o pecado da terra, não tem nada a ver com o seu vizinho, não tem nada a ver com o seu marido. Ah, meu marido é assim, não tem nada a ver. Para Deus usar, nada a ver com isso.
Para ter a presença de Deus é você ser íntimo dele, estar perto dele, conversar com ele, ter intimidade com Deus. Sabe o que é intimidade com Deus? É você falar como Elias: a partir de hoje não vai chover, e só vai chover o dia que eu quiser. Elias não falou o dia que Deus quiser, o dia que eu quiser. Será que tinha intimidade com Deus? E segundo a palavra dele, não choveu. Não foi Deus que falou: Elias, você vai falar para o povo que não vai chover. Não, ele foi lá e falou assim: olha, não vai chover segundo a minha palavra. Ele não falou a palavra da minha palavra. E Deus honrou. Por quê? Intimidade com Deus. Intimidade é isso. O que você fala acontece. Intimidade com Deus não é você fazer o que o povo quer, mas sim o que Deus quer. E o que tem nos atrapalhado hoje é que nós estamos preocupados com o povo. O que o povo vai achar, o que o povo vai pensar, o povo vai crucificar, o povo vai... Não. O que importa é o que Deus quer que seja feito. A vontade de Deus tem que prevalecer. Isso é o que importa. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Oi? A oferta? Os irmãos quem vai cantar?